Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Tranquilos? Vamos para mais uma aulinha de atualidades. Uma aulinha que vocês vão ter que assistir pós a minha aula de mineração, né, de recursos minerais, que é o capítulo 4 da frente 1. Tá? Então primeiro eu vou até deixar isso aí depois explicado. Vocês têm que ver primeiro o capítulo 4 da frente 1, né, pelo menos o começo, para depois para depois vocês trabalharem essa parte do rompimento das barragens, né? É uma aula que eu acredito seja o último ano aí de necessidade, né, de colocá-la, tá? A gente ainda está vivendo aí algumas multas para serem aplicadas, né? Algumas licenças ambientais que estão sendo expedidas, então o assunto ainda é bastante falado, né? Esse ano fez um ano, né, do rompimento de Brumadinho, tá? Então dá para a gente falar ainda que o negócio tá bem fresco, né? Deve aparecer alguma coisa, né, ainda sobre essa parte de mineração, beleza? Então o tema é rompimento de barragens, o primeiro tema, a tragédia de Mariana, tá? No dia 5 de novembro de 2015. Nós vamos falar sobre Mariana e depois eu falo sobre a tragédia de Brumadinho, que foi o ano passado, né, comecinho do ano, 25 de janeiro de 2019. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, algumas imagens aí tristes do que aconteceu, né? Não dá para falar que isso aqui foi algo que aconteceu por acaso, né? Por isso que a gente coloca como uma tragédia, né? Como um desastre provocado, tá? Para chegar nesse impacto terrível, tanto social quanto de infraestrutura, né? Quanto ambiental, tá? Tivemos um distrito, tá? Que fica próximo, né, a Mariana, chamado de Bento Rodrigues, varrido do mapa, literalmente. Tá? O distrito foi varrido. Aqui são as imagens desse distrito de Bento Rodrigues, né? E por que Mariana? Bom, por que Brumadinho? Né? Por que essa área desperta tanto interesse? Tá? Nós vimos estrutura geológica no capítulo 2, né, da frente 1, quando eu falei para vocês, né, de geomorfologia, e eu terminei falando de estrutura geológica do Brasil, né? E aí a gente fez uma divisão entre escudos cristalinos, bacias sedimentares e embasamento vulcânico. Embasamento vulcânico é isso aqui, tá? Escudos cristalinos são essas áreas, né, que eu coloquei aqui né, o mapa, né, no caso, aqui em salmão, rosa, sei lá, esse pedaço aqui. E as outras áreas, coberturas sedimentares, ó, pega o litoral e algumas regiões aqui e na região amazônica, certo? Reparem que a cobertura sedimentar nossa, né, uma boa parte dela, se a gente olhar o mapa, ela é recente, a gente já havia falado isso, né? Nós temos uma parte que é do Mesozoico, uma pequena parte, não muito grande aí do Paleozoico, e os nossos escudos, eles são do pré-cambriano, eles são extremamente antigos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na segunda aula, se não me engano, ainda tinha sido uma aula presencial, a gente ainda estava tendo aula lá na escola. Eu falei para vocês sobre a questão dos escudos cristalinos e eu coloquei no finalzinho. Escudo cristalino é uma área de reserva de minerais metálicos. Então, ó, eu quero que vocês olhem bem aqui, tá? Minas Gerais, e olhem bem aqui, que é o quadrilátero. Então, a região do quadrilátero, pessoal, que eu vou falar com mais detalhes, toda essa infraestrutura, tá? Né, das estradas de ferro, tá? Das siderúrgicas que atuam, os portos, tanto de Santos quanto de Vitória, isso aí eu vou dar detalhe na aula de geografia, tá? Mas o quadrilátero ferrífero é uma região de escudo cristalino, portanto, é uma região de ocorrência de minerais metálicos. Ferro, né? Nós temos também bauxita, era uma área de mineração do ouro, né? Do ciclo do ouro, já, né, bastante tempo atrás, tá? E se refere a essa região aqui, ó, onde nós temos Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, Itabirito, Nova Lima, Sabará, né? Nesse meio aqui também
a gente tem Tiradentes, tá? Entre outras cidades importantes. Olha aqui, Mariana, olha o Rio Doce, e esse rio aqui é o Rio Paraupeba, tá? Nós vamos falar sobre eles, né? O Paraupeba, no caso, eu vou falar quando a gente chegar na questão de Brumadinho, certo? Tá aqui o Rio Paraupeba. E o Rio Doce, a gente vai falar quando a gente falar de Mariana. Opa, o Rio Doce está aqui. Certo? Quando a gente falar de Mariana. Beleza? Bom, voltando aqui então, pessoal. Essa é a região quadrilátero ferrífera, a região que está localizada Mariana, que também está localizada Brumadinho, né? O rompimento, ele aconteceu então, né, num distrito de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, tá? E nós tivemos lama, sedimentos, detritos metálicos sendo transportados até o Rio Doce e carregados por todo o rio até chegar no Oceano Atlântico no Espírito Santo, hein? No Espírito Santo, hein? Dá uma olhada, tá? Chegou lá no Oceano Atlântico, beleza? Pelo Rio Doce. Toda essa lama aqui sendo transportada, tá? Bom, como que foi o negócio? Então, ó, a barragem que se rompeu foi a barragem do Fundão. Tinha 3 mais barragens, a do Germânia e a de Santarém. Olha o distrito aqui, certo? O rompimento da barragem aconteceu aqui e a barragem normalmente ela fica numa área alta, né? E esse rompimento provocou o vazamento de tudo isso, né? Que é material sedimentado, lama, detritos abaixo, tá? Olha o alteamento aqui, nós já vamos falar da barragem. Isso aqui é o alteamento da barragem, certo? 55 milhões de metros cúbicos de lama descendo, efeito tsunami, ó, fazendo isso, ó, descendo aqui e chegando em Bento Rodrigues, certo? A lama literalmente varreu, dá uma olhada, ó, a barragem do Fundão e ó, o efeito da lama, né? E olha, né, onde estava o distrito, né? Não vou falar cidade, né? Porque cidade no caso seria Mariana, mas olha onde estava o distrito, né? E aqui, pessoal, população 612 pessoas, né? Totalmente tiveram que sair, a cidade não existe mais, né? O distrito não existe mais. Beleza? Bom, as outras barragens, depois, né, de bastante estudo, né, depois de ver a cagada que fizeram, viram que a barragem do Germano e a barragem de Santarém também tinham risco de rompimentos e estavam passando por obras de emergência. Ou seja, isso não era novidade, tá? Será que a barragem do Fundão também já não estava no risco? Óbvio que estava no risco. E aí? Né? Ninguém fez nenhuma obra de emergência para impedir, porque se ela estava no risco e ela se rompeu, o que aconteceu na realidade era algo que aconteceria de fato, né? Será que se fosse visto isso, não dava para impedir algo, né? O desastre, tá? Fica essa questão. Uma barragem, pessoal, ela é feita, né, por várias maneiras e a mais comum no Brasil é essa que a gente chama de alteamento a montante. Dá uma olhada, ó. São degraus, tá? Aqui, ó, nós temos água para fazer o processo de separação, mais detritos metálicos, com lama, obviamente. Então, o que que acontece? As áreas de extração, elas ocorrem nessas regiões aqui, nessas regiões aqui, nessas regiões aqui. Os caminhões, eles vêm, depositam isso e voltam. Vêm, depositam e voltam, tá? A gente fala que é a montante, porque, na realidade, ela está sendo feita numa área mais alta e olha como que ela cresce, ó. Ela cresce por meio de degrau e esses degraus, pessoal, ele é feito com o próprio material sedimentado, tá? Então, esse primeiro degrau aqui, tá? Ele foi construído, o segundo degrau ele foi construído com rejeitos que estão aqui para poder fazer depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto, depois o sétimo, depois o oitavo, depois o nono. Todos os degraus. Todos os degraus eles são feitos com o rejeito. Por isso que a gente fala que essa barragem de rejeitos, a montante, ela é a pior, ela seria a mais frágil, porque olha o rompimento dela. É fácil de romper. A jusante, dá uma olhada, ela é mais firme. No centro também seria firme, tá? Então seria uma A2 e A3 o sistema mais confiável para fazer. A barragem seca, o que falam é que por enquanto é muito caro, tá? Então seria segura, mas o processo de separação ainda é caro, que seria uma decantação, né, para poder obter isso e precisaria de muito para fazer isso, para poder retirar esses minérios. Então isso aqui seria, além de mais barato, seria mais rápido, tá? Bom,
Aqui uma imagem que fala melhor essa questão da barragem. Olha os rejeitos aqui sendo feito. Então, ó, contenção, uma montanha com material compactado. O que é esse material compactado? É o rejeito de minério, blocos de rocha. Tá? Aqui está a água, obviamente que os minérios eles vão para baixo, porque eles são mais pesados, certo? Então, olha como é que funciona isso. Uma barragem de rejeitos com 70 metros é um prédio de 20 andares. Então você imagina um prédio de 20 andares caindo, tá? 20 andares, né? E a barragem de rejeitos é isso, tá? É romper isso aqui e aí é lama abaixo. Dá uma olhada aqui, ó, tá? Você não consegue segurar, beleza? Certo? Aqui também falando todo o processo, ó, o dique de partida, tá vendo? Primeiro estágio, material argiloso, rocha compactada, o alteamento feito com o próprio material que foi depositado, tá? Esses alteamentos, de novo, e o lago de decantação. A decantação serve, né? Como você tira a água, ela serve para poder descer o rejeito sólido, o detrito, e fica a água aqui em cima. E aqui a mineradora, né? A mineradora vai fazer toda a extração nessa região, o que ela não obter daqueles minérios, certo? Né? O ferro que não foi, né, que não vai ser obtido. O que é feito? O ferro é descartado aqui, tá? Uma parte dele vai para siderurgia, vai para, né, para a indústria que vai utilizar. Aquela parte que não vai ser utilizada vai sendo rejeitada, por isso barragem de rejeitos, né? Vantagem, menor custo, construção rápida. Aproveita a área e outra, está perto. Tá? Desvantagem, maior risco, né, por pipping, erosão, né, vai degradando. Tá? Superfície freática elevada, está muito elevada, então a chance de explodir isso, chegar no limite é muito alta. E drenagem dificultada, quer dizer, você não consegue limpar isso. Tá? Por quê? Porque fica muito no fundo. Ah, mas uma pergunta que pode ser muito comum. E depois? Né, abandona essa barragem? Abandona. Simplesmente quando ela chega num limite, teoricamente chegou num limite, você pega e tchau, né, abandona a barragem. Simples assim, deixa os rejeitos lá e boa. Tá? Então, esse é um dado assustador, né? São quase 15 mil barragens, 24 de alto risco. Você fala, pô, mas é pouco pelo tanto de barragem que tem. É pouco, mas se acontece, né, uma tragédia como aconteceu de Brumadinho de Mariana, olha o risco que você coloca, né, o tanto de pessoa que você põe, tá, em risco. E algo que poderia ser perfeitamente evitável. Tá? Aqui eu coloquei alguns números, certo? Os royalties, né? O que são os royalties? É aquela grana que é paga, né, pela mineradora para poder fazer exploração. Então, olha só, a Samarco, que pertence à Vale, ela pagou em 2015 24,3 milhões em royalties. Olha o lucro de 2014 da Samarco, 2,8 bilhões. Tá? Isso aqui não é nada perto do que ela lucrou um ano antes. Né? Bom, efeitos: 11 toneladas de peixes mortos ali no Rio Doce. 19 pessoas mortas, né, por causa da lama que desceu no efeito de tsunami. Tá? 25 multas aplicadas pelo IBAMA, 350 milhões, né, essas multas. Nenhuma foi paga. Por quê? Porque existe aquela ideia, né, de você entrar na justiça, né, de contestar aquilo, e aí vai para julgamento, aí vai para, né, primeira instância, segunda instância, o negócio não flui. Tá? 5,2 bilhões destinados à reparação de danos. Né? Se for ver, pessoal, o lucro foi de 2,8 em 2014, 5,2, né, destinado à reparação de danos. Tá? É 2 vezes o lucro. Vamos colocar em números mais próximos aí. 2 vezes esse lucro que a Samarco teve em um ano. Tá? Imagina o lucro que a Samarco não teve, vamos colocar aí em 10 anos. Tá? Olha a grana que a Samarco não ganhou e olha só o que ela pagou de danos. A questão aqui não é nem pagar indenização para as famílias. Isso, obviamente, deve e tem que acontecer. Né? O mais foda de tudo isso é a questão, né, de devolver para essas famílias, aqueles que não morreram, obviamente, né, uma condição digna de viver. E já foram feitas reportagens, né, que tem gente aí que, né, não recebeu a mesma condição da casa que tinha, né? Foi transferida aí para uma área onde, né, há um déficit, há uma perda.
Então é muito complicado, tá? A questão aqui da reparação de danos não é só o dinheiro em si, mas é como está sendo isso, né, isso está sendo aplicado, a questão da própria reparação, né, do meio ambiente, recomposição de mata nativa, de mata ciliar, né, o próprio rio que morreu, tá? Assoreou totalmente o rio, tá? Então são essas as condições bastante complicadas. Beleza? Eu vou deixar Brumadinho para uma próxima aula, tá, de atualidades, para não ficar muito grande, a intenção não é nem essa, né, da gente fazer uma aula tão extensa de atualidades, certo? E aí assistam, né, primeiro a parte de recursos minerais. Fechou? Continuamos então na semana que vem a parte de Brumadinho. Beleza, gente? Valeu, hein?